Seguimos também repercutindo aqui o tarifaço do Donald Trump. A FEComércio de São Paulo criticou as tarifas comerciais anunciadas pelo governo americano. Por outro lado, afirmou que elas podem ser benéficas ao Brasil. Camila Yunes está de volta no Jornal da Manhã e explica pra gente essa situação toda, que parece contraditória, mas às vezes não é, né, Camila? É isso mesmo, Nonato, tem repercutido bastante aí esse tarifaço de Donald Trump e a FEComércio divulgou um comunicado falando sobre o posicionamento a respeito desse tarifaço. Disse que para os Estados Unidos isso é algo muito prejudicial, que essa taxação de itens básicos pode acarretar em uma inflação generalizada no país. A FEComércio cita também outras questões, como por exemplo, essas medidas de importação do aço que podem impactar toda a cadeia que depende dessa matéria-prima. Falou que a taxação de commodities essenciais pode impactar o bolso de famílias de baixa renda. E também a FEComércio cita uma outra questão com relação à deportação em massa de muitas pessoas e que isso vai pressionar o mercado de trabalho, que tudo isso pode gerar uma inflação, um cenário muito complicado para os Estados Unidos. Em contrapartida, a FEComércio diz que para o Brasil esse pode ser um cenário de oportunidades, porque muitos países terão dificuldades aí de vender seus produtos para os Estados Unidos em função dessas taxas, né? Algumas giram em torno de 25%, outras podem chegar a 50%. A gente lembra que o Brasil ficou em torno de 10%, algo que é relativamente tranquilo, né? Diante de todo esse cenário de taxas muito elevadas. Então a FEComércio diz que esse é o momento ideal para o Brasil estreitar laços com outros países, especialmente com relação ao Japão, à China e também à União Europeia. A FEComércio afirma que esse é o momento para o Brasil firmar acordos bilaterais e também diminuir as taxas para esses países. Então, é algo que mexe bastante com a economia mundial e a gente vê agora as entidades brasileiras também se manifestando com relação a esses desdobramentos, Nonato. É isso, e a FEComércio é mais uma delas. Certamente no decorrer do dia teremos outras avaliações nesse sentido. Muito obrigado, Camila Yunes, em São Paulo. Permanecemos, portanto, nesse assunto, né? O presidente, então, dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou uma cobrança de 10% de todas as importações do Brasil, como parte do decreto que estabelece tarifas recíprocas aos parceiros comerciais do país. Em reação, a Câmara dos Deputados aprovou com celeridade o projeto de reciprocidade econômica. Assunto para o Alan Gani, que já está por aqui. Bom dia, Gani. Bom dia, Soraya. Bom dia a toda a nossa audiência. Pois é, o Brasil foi um dos menos prejudicados pelas tarifas, pelo tarifaço de Donald Trump. A gente aplica em média quase 10%, 11%, o Trump vai colocar 10%. Nesse sentido, talvez a gente nem precise retaliar os Estados Unidos. A gente tem a opção, foi aprovado lá no Congresso Nacional, mas talvez a gente não precise usar. Agora, o Brasil pode tirar proveito dessa situação. Isso porque você tem países asiáticos que foram muito taxados. E isso pode fazer com que o comércio internacional do Brasil com esses países asiáticos aumente sensivelmente. Tanto é, se a gente olhar o mercado financeiro, a gente já observa movimentações, um otimismo nesse sentido. Enquanto as bolsas no mundo inteiro operam em baixa nesses dias, né? Aliás, hoje os futuros já apontam para um banho de sangue aí internacional, o Ibovespa fechou no 0-0 praticamente no dia de ontem. E talvez hoje, por essa percepção de que o Brasil possa tirar proveito da situação, a Bolsa Brasileira pode ser até que performe bem. Lembrando que o Wall Street Journal diz que o Brasil pode ser um dos mais beneficiados com essa situação. E o dólar, quem diria, operando aí a 5,61 em forte queda. Por quê? Porque lá nos Estados Unidos há uma percepção de que agora vai ter uma estagflação. À medida que as tarifas protecionistas vão elevar o preço das mercadorias internamente, então isso traz momentaneamente aumento de preço para o consumidor norte-americano, portanto, mais inflação, mas por outro lado vai diminuir a atividade econômica global, o comércio internacional dos Estados Unidos com as demais nações, e isso traz um ambiente de menor crescimento econômico. Estagflação significa
Estados Unidos perdendo força, o que se reflete na moeda norte-americana. É uma baita janela de oportunidade para o Brasil. Se a gente fizer a lição de casa do ponto de vista fiscal, atacar de frente a falta de segurança jurídica, tem tudo para o Brasil colher bons frutos dessa situação.